tema de hoje, a boa doutrina. O que seria a boa doutrina? A boa doutrina é uma doutrina sã, é a graça de Deus. E nós vamos continuar falando sobre essa boa doutrina. Nós estamos nos últimos cultos, tenho voltado, afinal de contas, programa de membresia, tudo isso é uma direção de Deus, trazendo à tona tudo aquilo que faz parte da base do nosso ministério. E deixa eu só fazer um parênteses, não é algo só do nosso ministério, é algo bíblico. Nós não temos uma doutrina aqui humana, nós não temos aqui uma voz humana, não temos aqui um código humano, nós temos uma boa doutrina. Então isso faz parte do nosso ministério. Eu louvo a Deus pela revelação da graça de Deus, que nós não estamos alicerçados sobre a lei mosaica, não estamos alicerçados sobre palha, feno, sobre areia. Nós estamos sobre Cristo, Ele é a rocha angular. Então, Cristo é a boa doutrina. 1 Timóteo 4:6, Paulo escrevendo, ele vai dizer: expondo estas coisas aos irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui. Já começamos expondo estas coisas aos irmãos. Eu estou aqui como um pastor de Deus expondo a boa palavra a você. Olha o que ele vai dizer: serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé. E olha aí o tema da nossa mensagem de hoje: e a boa doutrina que tens seguido. Então eu creio que quando nós apresentamos, expomos aos irmãos esta palavra, estamos expondo a boa doutrina. E diz que fazendo isso, nós estamos alimentando palavras de fé, estamos sendo bons ministros de Cristo Jesus. Então que você possa ser agora edificado com essa palavra. Nós vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos falar com Jesus, porque nunca é demais orar. E depois eu vou entrar aqui numa palavra poderosa do coração de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, falemos com Jesus. Pai, te damos graças, honras, te agradecemos por essa hora, te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, te agradecemos, Jesus, porque não tem nos faltado boa doutrina, boa palavra. Nós temos palavras de fé e por isso nós temos sido bons ministros teus, Jesus, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito produz vida. Eis-nos aqui mais um dia para produzir vida, Jesus. Eis-nos aqui mais um dia, Jesus, para ensinar a tua noiva, para ensinar a tua igreja, Jesus, o que é essa boa doutrina, para ensinarmos a tua igreja, Jesus, como o Senhor quer que nós, como crentes, caminhemos nessa geração perversa. Como o Senhor quer que nós, como crentes, Pai, possamos dar passos em direção a uma voz profética. A voz profética é a boa palavra. Portanto, nessa hora, fala aos nossos corações, porque nós estamos prontos para lhe ouvir. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, chamados para reinar e governar através de Cristo Jesus, aqueles que são sementes da salvação, aqueles que são filhos benditos, aqueles que são povo exclusivamente bom, um povo zeloso, preparado para andar em boas obras. Se é você, diga amém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele ensinava as suas igrejas, ou melhor, as igrejas que ele estava estabelecendo, a igreja de Deus, mas Paulo ali como um fundador, um evangelista, ele ensinava, e aqui na igreja de Éfeso, ele falava para o povo de Éfeso como que o povo deveria desenvolver a sua salvação. Ele fala que o povo deveria deixar de estar num estado de menino espiritual, né? Ele fala, vocês não podem ser como meninos, vocês não podem ser, induzidos ao erro. Você não pode ser levados, ele usa uma expressão forte, a qualquer vento de doutrina. Então, sabe que toda vez que eu estudo a palavra de Deus e especificamente, logicamente, que as cartas de Paulo, as 14 epístolas do apóstolo Paulo, isso mexe muito comigo. Afinal de contas, hoje Deus colocou nas minhas mãos um ministério para cuidar, para pastorear, para liderar, para pregar, para ensinar. Então, quando eu leio as cartas de Paulo, mexe comigo, porque eu creio que esse é o nosso chamado como igreja. Nós somos uma igreja totalmente em graça. Então, assim como Paulo tinha lutas, eu vejo que as lutas são muito semelhantes. Mudaram os séculos, mudou a tecnologia, mudou a geração, mas muitas vezes as lutas, as formas, as ferramentas que o inimigo usa são muito parecidas com
como era no passado. Então isso mexe comigo, porque nós somos um ministério de ensino, nós somos um ministério de conhecimento, nós somos um ministério, não tenho medo de dizer isso, de revelação de Deus. Não porque eu trago uma revelação nova, porque a revelação não é nova, a revelação está aqui na Bíblia há quase 2000 anos. Então, nós estamos aqui ensinando, dando conhecimento. Por isso que quando nós vamos e nos aprofundamos nas cartas de Paulo, nós vemos uma semelhança com tudo que nós vivemos em desafios com o ministério. Paulo, ele nos ensina que existem muitos ventos de doutrina. É o que ele fala lá em Efésios 4,14, para que não sejamos, ou para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha que expressão forte. Levado ao redor por um vento. Você já viu o vento quando bate, leva alguma coisa de um lado para o outro? Aí o vento sopra para o sul, vai para o sul. Sopra para o norte, vai para o norte, volta para o leste. Então aquela coisa fica voando cada vez uma direção conforme o vento sopra. Então Paulo, ele está dizendo que aquele que é menino, espiritualmente falando, ele é agitado para todo vento, para todo lado, como um vento. Olha lá, vento de doutrina, ele fala. Olha o que ele vai dizer agora. Pela artimanha dos homens. Então quer dizer que tem homens artimaniosos, sim. Artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Então quer dizer que tem homens que usam de artimanha e tem homens que estão induzindo o povo de Deus ao erro. Então veja só, eu sempre digo, olha, veja o nosso trabalho como igreja, como ministério, porque isso acontece nos dias de hoje. Então eu queria que, antes de mais nada, você que já está fundamentado na graça, levante uma das suas mãos aí e deixa expressar um sentimento de gratidão por você estar nesse santo ministério. Diga, graças a Deus pela revelação da graça. Vai, escreve aí, graças a Deus porque eu não sou mais menino. E se você não é mais menino, você não é mais levado para um lado, para o outro, cheio de ventos de doutrina. Diga, graças a Deus por isso. Então, quando você vai escrevendo, eu quero dizer para você que ao longo dos tempos, homens cheios de interesses próprios, homens inescrupulosos, de fato, lobos vorazes, homens criaram doutrinas estranhas à palavra de Deus, doutrinas que não têm nenhum respaldo bíblico, que quando você vai procurar na Bíblia, você fala, como é que a pessoa tira, como é que ela traz um fundamento que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras? E olha só, eu não estou falando de nada moderno, não. Se você for ver, eu tenho que tocar nessas questões, a base da igreja, a igreja apostólica romana, é uma base sem fundamento algum bíblico. Só que, pela tradição, isso também, de uma certa forma, influenciou e continua influenciando a igreja atual protestante. Doutrinas que não têm base nenhuma. Então isso sempre existiu, e eu queria que você soubesse que isso sempre vai existir também. Paulo chama isso de doutrinas estranhas, ou seja, algo que está fora do padrão de Cristo. Você não tem que ter medo. Quando você ouve uma doutrina que não está no padrão de Cristo, você tem que ser como os crentes de Bereia, conferir coisas espirituais com coisas espirituais e falar, isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. E aí você precisa, então, estar atento a isso. Pensa comigo, a maioria das pessoas, não vão submeter a algo que tenha uma aparência de algo mal. O diabo, a Bíblia diz que ele é sedutor. Então, a aparência do mal, eu costumo dizer, o diabo não vai aparecer de chifre, de tridente. Um grande pensador dizia, ele costuma aparecer querendo aprovar o aborto, né? Ele não vai aparecer de chifre, de tridente. Ele costuma aparecer nas questões contra o Evangelho de forma sutil. Então, ninguém vai se submeter a algo que apareça à sua frente dizendo que é mal. Não, ele é sedutor. O povo está sendo enganado por pessoas que estão com Bíblia na mão, presta atenção. O povo está sendo enganado por pessoas que se dizem ali em nome de Deus, homens de Deus, mas que não tem nada de Deus. Muitos estão sobre um altar, num local com uma placa de igreja, e nesses lugares, muitas vezes, o que confunde as pessoas? Estão cantando louvor, estão falando de Jesus, tem uma aparência de igreja, o homem tem a Bíblia, então você fala, ali é uma igreja. Só que não é porque tem uma placa de igreja que é uma igreja. Eu abri uma igreja. Primeiro que igreja não se abre, não é negócio para abrir. A igreja nasce. A igreja tem que nascer com um propósito, com uma missão. Nasce no coração de Deus. Então, existem, muitos lugares confundindo o povo de Deus. Mas quando você olha com mais atenção, você percebe que esses lugares, o que está sendo pregado, você percebe, são doutrinas estranhas. Você fala, isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com essa doutrina. Então o que nós estamos vendo hoje? Eu estou trazendo aqui nessa introdução um paralelo do que a palavra de Deus fala com o que a gente vive hoje na nossa realidade moderna.
evangélica. Então o que a gente vê hoje são pessoas totalmente escravas de falsos pastores. Essa que é a verdade. Multidões escravas de falsos líderes, de falsos profetas, achando que estão ali, sabe, agradando a Deus, achando que estão ali buscando a Deus, mas na verdade estão ali sendo cativas de falsos mestres. Isso que eu estou dizendo, você sabe que é a mais pura realidade. Você pode, muitas vezes, olhar na televisão, você pode ver nesses grandes ajuntamentos, acontece de tudo, se fala de tudo, menos de Jesus. Então, enquanto eu estou falando aqui, talvez você conheça alguém que está sendo enganado. Para pensar se você não conhece alguém que está sendo enganado por se deixando levar por doutrinas falsas, por doutrinas hereges. E é isso que nós precisamos combater. Você sabe que quando a gente prega isso, muitas pessoas não gostam muito, mas nós precisamos. Paulo combatia isso. Domingo passado nós estudamos. O que ele fala para os Gálatas? Olha, Gálatas, vocês estão se deixando ser influenciados pelos judaizantes que estão chegando. Eles estão aqui trazendo, falando que vocês têm que circuncidar como Moisés, os costumes de Moisés. E Paulo fala, peraí, isso aí não tem... Ele fala, quando vi que não procediam segundo a verdade do evangelho. Olha que frase forte que Paulo fala. Quer dizer que tinha um povo que não procedia segundo a verdade. Quer dizer que existe uma verdade do evangelho. E na época de Paulo, ele fala lá aos Gálatas que já tinha um povo que não procedia segundo essa verdade. É o que a gente vive hoje, falsos mestres, sabe? Então nós precisamos combater esse tipo de coisa. Por quê? Porque os interesses que estão por trás de tudo isso não são interesses lícitos, não são interesses genuínos, são interesses errados. Muitos têm colocado até mesmo interesses políticos no meio de tudo isso. Com esse avanço da política, com essa polarização que nós vivemos hoje, você sabe que o interesse político também... Aí você faz uma miscelânea de tudo. No meio de tudo isso ainda tem o interesse político usando o povo como massa de manobra. Nós precisamos estar atentos a isso. Como eu disse, isso sempre existiu e isso sempre existirá. Mas com a tecnologia, com a mídia, com o avanço das mídias sociais, você sabe que isso se tornou algo exponencial. Então você olha hoje e você fala, meu Deus, você vai ver as lives que acontecem hoje. Os profetas, você dá dinheiro, eu profetizo, você faz isso aqui, eu falo. Você entra aqui, eu leio o CPF. Mas isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o evangelho. Você não vai ver Jesus revelando o CPF do povo. Isso é espírito de engano. Isso é misticismo, isso é feitiçaria. A gente precisa pregar contra isso, porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então hoje em dia existe vários movimentos. E um deles eu costumo dizer, volta e meia, né? Eu preciso falar, que tem crescido muito, que são os desigrejados. É o povo que criou a religião deles. Eles são contra uma religião, eles são contra o ajuntamento de pessoas. Eles se esquecem que nós separados somos o templo, igreja só é quando nós estamos juntos. E eles falam, eu sou a igreja, eu não preciso de igreja, não preciso de ninguém. Então eles criaram a religião deles, que é a religião dos desigrejados. Eles são os mais alienados que todos. E eles acham que estão abafando. Então os desigrejados estão lá e eles estão aí na religião deles. Isso mostra o quê? Que a Bíblia já alerta tudo isso, já alertava tudo isso. Então, o que eu tenho hoje como pastor? Qual que é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade, primeiro perante Deus e depois perante a sua vida também. A minha responsabilidade é mostrar para a igreja, mostrar para o povo de Deus, trabalhar para combater tudo que são doutrinas estranhas. Tudo que são doutrinas, às vezes, da palavra de Deus. Sabe que muitos que conhecem a graça um dia estavam também seguindo outras doutrinas. Às vezes eu estou pregando aqui esse sistema. Nossa, eu estava lá, bispo. Você não sabe onde eu estava, o que eu fazia. Eu estava lá num lugar que se dizia de Deus. Então talvez muitos hoje olham para o seu passado e falam, graças a Deus, como eu disse agora há pouco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos revelou a graça. Porque nós não somos mais meninos. Então, você foi liberto através da pregação da verdade. Então, não é porque você foi liberto através da pregação da verdade, você vai falar, agora está tudo bem, não precisa mais pregar sobre isso. É preciso, Paulo fala assim, não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Deixa eu contar uma coisa, quando nós entramos, e eu volto a falar sobre doutrinas, nós como ministério falamos, não fique aí você na sua casa, eu já sei disso, Deus está falando comigo, presta atenção. Porque é segurança para você que eu pregue as mesmas coisas. É segurança, eu não preciso ficar aqui tentando reinventar a roda. A palavra de Deus, ela é o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. Isso que produz herança, é você saber dos mistérios, é você conhecer a sã doutrina, a sã palavra, a palavra boa, que vai gerar segurança na sua vida. Então não fica aí deixando o inimigo colocar pensamento, eu já sei sobre isso, eu não preciso ouvir. Você precisa ouvir sim. E é justamente porque você ouviu que você foi liberto. Então quantas pessoas também não precisam ouvir sobre isso para que sejam também libertas? Por quê? Porque é através do conhecimento da sã doutrina que as pessoas são libertas de vidas escravas, vidas, de um sistema religioso.
Paulo, ele falou assim certa vez: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu digo a mesma coisa: ai de mim se diante de Deus, depois de tudo que Deus fez, eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Você sabe que no cinema lá, eu falei domingo passado, o povo vibrou. Quando aconteceu a transição da igreja, teve um povo rebelento, um povo revoltoso, rebeldes, que falaram: o Fernando vai virar, a igreja vai virar de coach. Falou: o Fernando é coach, vai ter essas coisas. Primeiro que eu não sou coach. E aí o povo falava: não, você vai ver o que vai acontecer com a igreja. E eu estou aqui mostrando para todo mundo, para Deus, que nós somos um ministério de palavra. Então, falaram: é isso, é aquilo. A pessoa fala de tudo, mas nós estamos aqui, mas o que nos sustenta não é uma fala humana, o que nos sustenta é a sã doutrina, a palavra de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, essa é a nossa visão, a nossa missão como igreja. Então, quando a gente fala de um avivamento, e Deus quer manifestar assim no mundo o avivamento, Ele tem falado isso de forma profética. Diz que no final dos tempos vai existir um grande avivamento. Então esse grande avivamento, eu creio que passa por nós estarmos unidos com o objetivo de libertar pessoas de falsos mestres. De libertar pessoas de lugares que se dizem igrejas. Nós precisamos conhecer e continuar conhecendo a Jesus. Para você que fala: não, eu já conheço. Presta atenção, você não conhece nada. Você vai chegar na eternidade e você vai passar a eternidade inteira. E quando chegar lá na eternidade, você vai falar: olha, eu ainda não conheço tudo de Deus. Por isso que você não pode se enganar e falar: eu já conheço, eu já sei. Você está querendo limitar a obra de Deus. Oséias 6:3 vai dizer o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conhecer ao Senhor, como a sua alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, se você conhece, eu estou aqui hoje para dizer para você, fechando essa introdução: continue, prossiga em conhecer Jesus. Vamos lá, vamos escrever todo mundo junto de forma bem bonitinha, de forma bem didática. Escreve aqui no chat: eu estou prosseguindo em conhecer Jesus. Nós estamos sendo bíblicos. Nós estamos aqui nessa manhã com a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, estamos lendo a palavra, estamos prosseguindo em conhecer a Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse entendimento. Enquanto você está escrevendo, vai entrar o ponto 1 para você, que diz que as doutrinas humanas levam à destruição, morte espiritual, elas são venenosas. E o que mais fazem as doutrinas humanas? Promovem a divisão entre os irmãos e o desamor ao próximo. Então, quem se alimenta de uma doutrina dessa, quem se alimenta de uma doutrina estranha, está bebendo de uma fonte que na verdade é venenosa. A pessoa está bebendo de uma fonte que é um veneno espiritual. Ela está achando muitas vezes que está abafando, mas ela não está abafando coisa nenhuma. Ela está bebendo de morte, porque doutrinas estranhas vão produzir morte espiritual. E por que as doutrinas humanas levam à destruição, Bispo Fê? O primeiro ponto, respondendo essa questão: porque as doutrinas falsas, elas induzem ao erro. Paulo disse isso. Induzem ao erro. O que induz uma pessoa ao erro? Uma doutrina falsa. Algo que está contra a palavra de Deus. Algo que vai na contramão da palavra de Deus. Então, quando uma doutrina não é bíblica, você pode ter certeza, sempre vai ter erro. Se a doutrina não é bíblica, não tem como ela estar certa, porque Jesus falou: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: eu sou o caminho. Então, se alguma coisa não está na verdade, vai trazer erro, vai induzir ao erro. A pessoa está bebendo de uma fonte, como ele diz, que produz morte. Então, se as pessoas estão ouvindo outra coisa que não é Deus, você pode esperar, vai ter tropeço. Eu estou falando do crente, porque o ímpio, ele jaz do maligno, ele é do maligno, que é o pai dele, desde o princípio ele peca, enfim. Agora, os filhos de Deus, boa semente, os eleitos. Olha, se o eleito está bebendo de uma fonte venenosa, você pode crer que vai ter queda, vai ter tropeço. Eu queria que você aprendesse algo em nome de Jesus. Eu queria que você, se você pudesse gravar isso hoje no seu coração, daqui para frente, entenda que se não é Deus a falar, então tem alguém falando. E se não é Deus falando, então é o diabo que está falando. Coloca isso no teu coração. Porque não tem terceira opção. A coisa é binária. Eu sei que o povo atual não gosta de falar disso, né? Mas a Bíblia é assim, é céu e inferno, é luz e trevas, é dia e noite. Não tem, a pessoa não tem. Elias falou: é o Senhor seguiu, é Baal seguiu, é se ensina ou não, que passadiço vem do maligno. Então, se não é Deus que está falando, é outra voz que está falando, é o diabo que está falando. Você precisa ter ouvidos espirituais para discernir isso. Isso, mas mesmo mascarado, mesmo disfarçado de cristianismo, é o diabo que está falando. E o diabo, ele é astuto, sedutor, e ele se transforma até em um anjo de luz para, se possível, enganar você e eu, que somos os eleitos.
Efésios 4,14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha lá, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então, doutrinas falsas sempre induzem ao erro. Não sei o que estou dizendo, o apóstolo dos apóstolos, Paulo escrevendo a Éfeso, ele diz: olha só, existem homens que com as suas artimanhas estão induzindo pela astúcia, então estão induzindo ao erro. Olha como isso aqui é sério. O segundo ponto de hoje: doutrinas falsas fazem perder o amor. É só você ver como estão as pessoas nesses lugares que se dizem crentes. A pessoa não tem vida, a pessoa não tem amor, não tem alegria. Essas doutrinas, elas vão gerando isso. Porque não tem uma doutrina boa, que é o tema de hoje. É o quê? A doutrina do voto, é a doutrina da troca, da barganha, da riqueza, do poder. Aí você fala: bispo, mas não tem amor lá. O único amor que você vai ver é pelo poder. O amor que tem nesses lugares é o amor pelo dinheiro, pela fama, pela riqueza. É isso que tem lá. 1 Timóteo 4,1 vai dizer: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, a gente está vivendo nesses últimos tempos, então você tem que estar atento ao que diz a palavra. É o Espírito que afirma de forma expressamente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Eu tenho visto isso de forma muito comum, de forma muito, como é que eu vou dizer? Programada, vamos dizer assim, que acontece com uma certa frequência. Muitos ou alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha isso aqui. A pessoa estava bem, a pessoa estava crescendo. É Paulo para os Gálatas: olha, quem vos embruxou? Ele fala: vocês estavam correndo bem, vocês estavam avançando. Quem vos fascinou? Do original é embruxou. Quem vos embruxou? Corrias bem. É isso. Você olha aquela pessoa e fala: a pessoa estava correndo bem, a pessoa estava sendo usada por Deus, estava crescendo na graça. O que aconteceu? Alguns apostatarão da fé a obedecer em espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que não é algo da minha mente. O que eu estou pregando aqui para você hoje não é algo que eu fiquei lá com dor de barriga e falei: quer saber, eu vou falar disso. Isso aqui, amado, é o que acontecia lá no passado e continua acontecendo. E o Espírito está dizendo que nos últimos tempos isso aqui ia tomar uma forma, exponencial. E é o que a gente tem visto. A Bíblia é clara com a existência de espíritos enganadores. Então, quando nós falamos que em muitos lugares quem ensina é Satanás, não fique com raiva do seu pastor. O apóstolo fala: não rasga a carteirinha de membro, que a nossa agora é virtual, não dá para você rasgar, mas não apaga a carteirinha de membro. Quando a gente fala que em muitos lugares quem fala é Satanás, Paulo está dizendo: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores a ensinos de demônios. Então quer dizer que tem lugares que quem fala é o próprio diabo? Sim. Tem lugares que o espírito que ensina é o espírito de demônio. Olha, quem que está falando? A Bíblia afirma isso. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Uau! Terceiro ponto: doutrinas falsas provocam divisões. Você pode ter certeza. 1 Timóteo 1, 3 e 4 diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso para que Paulo estava falando para Timóteo ficar em Éfeso? Olha lá: para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Uma pausa aqui. Você sabe que como pastor, a minha luta tem sido essa também. No nosso ministério nós temos essa luta. Para que nós não podemos permitir no nosso meio. Não veja isso como algo contrário do que a verdade. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu estou te admoestando para que você não permitir que certas pessoas, ele diz aqui, olha, ensinem outra doutrina. Eu poderia dizer que Paulo enfrentava o mesmo problema que nós, mas na verdade nós enfrentamos o mesmo problema que Paulo, o mesmo desafio. No tempo atual, quantas doutrinas estão sendo criadas e ensinadas? Então naquela época já havia muitos deuses, você sabe, não era fácil falar da graça naquele tempo. Havia o quê? Muitas vozes, ventos de doutrinas, idolatria, barganha, deuses estranhos, adivinhação. Por isso que Paulo roga para Timóteo e fala: Timóteo, ei jovem, venha cá garoto, olha, não permitas que pessoas ensinem outras doutrinas. Ele diz no 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então tem gente que quer discutir coisas irrelevantes. Tem gente que quer ficar discutindo coisa que é fora da verdade, genealogias, datas, quem é pai disso. Sabe, isso não vai servir para nada. Épocas. Paulo diz: isso não serve para nada. Ele falou: só provoca discussões.
Então você vê o alerta do apóstolo dos apóstolos, Paulo falando ao jovem Timóteo. Timóteo, fique atento, estou te admoestando. Olha, se alguém aparecer ensinando outras doutrinas, não permita. Quando a gente fala que nós somos radicais com a graça, a pessoa fica, é só palavra. Amados, olha só, a Bíblia é muito clara nessas questões. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não podemos permitir. Quarto ponto, doutrinas falsas são fúteis. Então tudo que está fora da palavra é fútil, ou seja, é inútil, não presta para nada. Em Tito 3:9 vai dizer assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de mostrá-lo a primeira e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida. Olha só, tem gente pervertida no meio do povo. Você admoesta uma vez, vai a segunda, aí você fala, peraí, esse aqui já está pervertido. Ele diz aqui, ó, essa pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então, meu amado, eu vou dizer para você, de forma muito clara, que eu tenho vivido dessa forma. Nós aqui temos um padrão. Afinal de contas, isso é bíblico. Paulo fala para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Então nós temos um padrão aqui. Nós não podemos ficar, dando pérolas aos porcos. O que é isso? Amado, o porco vai comer comida de porco, alfarroba. Não fique dando pérolas aos porcos. Quando eu falo que nós temos um padrão, eu vou falar de mim, meu ministério. O meu chamado é pregar essa palavra, a graça de Deus. Agora, Paulo falou, eu prego, veja cada um como edifica. Lancei o fundamento, vai ver como é que você vai edificar. Esse é o nosso papel como igreja. O resto, o quê? O Espírito que convence. Eu não vou ficar aqui me matando para convencer o povo. O maior interessado é o Espírito Santo, é Jesus. Eu estou aqui pregando. Ele faz da forma que ele quiser. Ele é soberano, ele é onipresente, onisciente. Agora, você precisa entender que a lei perverte. Nós estudamos isso domingo passado. A lei perverte. Você que passou por lá sabe disso. Então veja, igreja, aqui, eu estou aqui mostrando hoje o que é um vento de doutrina. Para você ter olhos, raio-x, olhar que você bate o olho e fala assim, peraí, isso aqui é estranho. Isso aqui, você sabe que, por que nós não temos o costume de trazer qualquer pessoa para pregar no nosso altar? Porque a nossa igreja conhece a sã doutrina. Isso aqui é estranho, isso aqui bateu fora, isso aqui, tá. Então a gente tem que ter esse zelo. Quinto ponto de hoje, doutrinas falsas são estranhas à aliança. Olha só, não vos deixeis envolver, Hebreus 13:9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então, quer dizer que tem doutrinas várias e estranhas. E mais uma vez, a palavra diz, não se deixe envolver. O que seria isso? Só para você entender, doutrinas várias e estranhas. Isso pode comer, isso não pode comer. Isso aqui pode, isso aqui não pode. O sábado, o jejum, sei lá do quê, o batismo, a lua, a ablução. Doutrinas estranhas. Porquanto o que vale é estar o coração. O que vale? O seu coração está confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. O que vale então, igreja, nosso coração confirmado com a graça. O restante, Paulo está dizendo, olha, não presta para nada. Não tem proveito algum. Você está lendo a palavra. O que importa hoje você entender que o seu coração tem que estar confirmado com essa palavra, com a graça de Deus. O resto não tem proveito nenhum. Diga graças a Deus por isso. Sexto ponto de hoje, doutrinas falsas devem ser colocadas de lado. A gente não pode ficar aqui tentando, equilibrar os pratos das doutrinas. Não, é um pouquinho disso aqui, mas é um pouquinho da graça, mas é um pouquinho da lei também. Não. As doutrinas falsas têm que ser colocadas de lado. Não tenha medo de colocar hoje da sua vida a parte, tudo que é doutrina estranha, tudo que é ensino de demônio. Põe de lado. Hebreus 6:1 diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de quem? Bispo, isso é heresia. Eu preguei sobre isso recentemente não, faz um tempo. E o povo falou, não, o bispo está pregando heresia. Está mandando pôr de parte as doutrinas de Cristo. Eu estou lendo a palavra de Deus, ô desavisado. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. E olha só, por que eu tenho que fazer isso? Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, ele está falando que a doutrina de Cristo, da carne, não era perfeita. Porque Cristo estava no cumprimento da lei. Ele diz agora, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Olha só, agora você vai entender. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Grava esse Hebreus 6:1 na sua vida. A Bíblia manda pôr de parte a doutrina de Cristo da carne. Alguém vai falar, o que seria isso? Vamos lá, para você entender de uma vez por todas. A doutrina legalista. Cristo, no cumprimento da lei, estava ali nos 613 mandamentos de Moisés. Ninguém conseguia cumprir a lei. Jesus veio para fazer isso.
E aí Paulo está falando, ei, coloca isso de parte, porque isso já foi. Agora se deixe levar para o que é perfeito. A lei apontava para um bem real. A lei era a sombra dos bens vindouros. A graça é o bem real. Jesus é o bem real, ressuscitado. A nova aliança. Então por que eu vou ficar vivendo da velharia? A lei era fraca, inútil e caducou. Serviu de aio. Conduziu aquilo que era perfeito. Então se você não põe de lado o batismo nas águas, o jejum, as festas, as luas. Sabe, se você não põe todo esse, vamos lá, esse beabá de lado, você não vai para o que é perfeito. Olha como a palavra é clara, deixando de lado, olha a seriedade do que Deus, a palavra de Deus está ensinando para nós aqui nessa manhã. Se eu não ponho de lado as doutrinas do Cristo da carne, eu não consigo ir para aquilo que é perfeito. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós não podemos ficar culto após culto, no lenga-lenga, desculpa a expressão, mas vem cá para frente. Você que quer hoje aceitar Jesus, você que quer não sei o quê, você quer coisa, que isso vier hoje, você vai ficar, você vai. Ele põe de novo o versículo para nós. Olha o que ele diz. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então é o que tem sido feito por aí, pregado por aí, o arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, toda hora. A igreja não amadurece. Se eu fico pregando o arrependimento de obras mortas toda hora, vem para cá, quem aceita Jesus, quem não aceita, quem vai, quem fica. A igreja não amadurece, a igreja não se deixa ser levada para aquilo que é perfeito, não se desenvolve uma salvação. Fica só nessa lenga-lenga do evangelho, como se o evangelho fosse só isso. E isso é só o início. Então Paulo fala, não fique lançando de novo arrependimento de obras mortas. Na lei é sempre isso. Se Jesus vier hoje, você vai e você fica. E aí você tem o quê? Você não tem uma igreja madura, você não tem uma igreja que cresce no conhecimento, mas é uma igreja que está sempre ali na imaturidade. A Bíblia manda pôr de parte isso. Não, grave aí, Hebreus 6:1. Grava esse versículo aí no teu coração. Hebreus 6:1. A Bíblia manda pôr de parte. Eu queria dizer hoje para você com todas as letras, você está aqui hoje, sabe para quê? Para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aqui hoje para isso. Para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Assim como está na tela para você, você vai escrever aí. Eu estou aqui hoje para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então a igreja precisa crescer em maturidade. A igreja precisa crescer em conhecimento. Por que se eu como pastor não provoco um amadurecimento da igreja, se eu como pastor não ensino aquilo que vai produzir amadurecimento no meio da igreja, o que acontece? A igreja está sempre, o quê? Imatura. A igreja não passa por uma maturidade, porque não tem conhecimento. E aí Oséias fala, o povo é destruído porque falta conhecimento. Jesus falou algo mais forte, ele falou, vocês erram, porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Então você vê uma igreja que está errando porque não conhece as escrituras. Uma igreja está sendo destruída porque não conhece, não tem conhecimento. É levado por ventos de doutrina. Segundo ponto, a gente estava só no primeiro, vamos para o segundo, vamos lá. Estou indo para o final já, para a segunda parte. A sã doutrina de Cristo produz em nós esperança e vida. Ela nos leva a ter intimidade maior com Deus. Então você vê que quanto mais você tem conhecimento, mais íntimo de Deus você vai se tornando. Você vai aperfeiçoando essa relação. A nossa relação com Deus, ela não é mais baseada no medo de perder a salvação. Porque muitos têm uma relação com Deus de medo. O Deus que pesa a mão, se eu fizer, eu vou ficar. Deus vai riscar meu nome do livro da vida. Então desenvolve uma relação baseada no medo. Não é assim que funciona. Quando você conhece a palavra boa, que é o tema de hoje, a sã doutrina, a sua relação não é mais por medo, não é mais por troca, não é mais por barganha. Então quanto mais você conhece a sã doutrina, mais intimidade com Deus você tem. Dentro desse ponto 2, o primeiro desse ponto 2, a doutrina sã, ela é a boa doutrina, o que nós estamos estudando até agora. Em 1 Timóteo, olha lá, diz, expondo essas coisas aos irmãos, é o tema base de hoje. Chegamos aqui no ápice. Expondo essas coisas aos irmãos. Então veja, ai de mim se não pregar o evangelho, já citei Paulo. Então o que a gente tem que fazer? Expor essas coisas aos irmãos, é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou expondo a palavra a você. Fazendo isso, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e da boa doutrina os que têm seguido. Então a doutrina que Timóteo seguia era a graça de Deus, assim como nós. Você pode ter paz no seu coração, mas aqui não vamos trazer nada que não esteja filtrado pela graça. Bispo, como é que você usa essa expressão filtrado? Só para você entender. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a palavra. Nós cremos nisso. Agora, quando você
passa pelas epístolas do apóstolo Paulo, as 14 cartas de Paulo, é um filtro da graça de Deus. Então o que passa pela epístola você pega, o que não passa você não pega. Então você vai ver a evidência da graça quando você tem o entendimento da graça. Em Gênesis você vê a evidência da graça. Você vai ver a evidência da graça lá em Abraão. Para ele foi pré-anunciado o evangelho da graça. Então você vai ver toda essa evidenciação da graça até chegar em Apocalipse. E você tem como um filtro de tudo isso as cartas de Paulo. Porque Paulo, a ele foi revelado a nova aliança. Ele foi levantado para pregar para nós, gentios, que não somos judeus. Enfim, então você vai ter o filtro ali nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então a doutrina que Timóteo estava pregando era a graça de Deus, que Paulo chama de boa doutrina. E aí, o que me faz pensar é que se Paulo chega e fala, Timóteo, é a boa doutrina, quer dizer que tem uma que é a má doutrina. Se ele fala que tem a boa doutrina, tem a má doutrina. Você sabe, a lei era maldição e morte, uma doutrina que não era boa. Segundo ponto, a doutrina sã, ela precisa ser cuidada. Não é porque você conhece a graça que você vai... a Bíblia fala, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quantas pessoas que tiveram conhecimento de tudo isso e caíram, ou estão aí desigrejados? Por quê? A verdade é que quem conhece a palavra da graça não consegue depois se enfiar em nenhum canto. Porque não vai aceitar. Ou vai ter que se fazer de mongo para ouvir qualquer coisa. Agora, quem foi de fato cortado pela graça, não consegue ouvir outra coisa, amado. Então a sã doutrina tem que ser cuidada. Devemos cuidar daquilo que nós já recebemos como revelação. Por isso a gente tem um zelo com essa palavra. Não é o zelo legalista, porque Paulo fala que eles têm zelo sem entendimento. Nós temos zelo com entendimento, com compreensão da palavra. Em 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que doutrina que Paulo está falando? A sã doutrina, a graça de Deus. Então eu tenho que cuidar de mim, da minha vida, e eu tenho que cuidar dessa palavra. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Você sabe que quando nós pregamos essa palavra, eu me salvo e nós também salvamos os ouvintes. Por isso que eu já citei aqui, não me desgosta, é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Você não precisa ficar, bispo, mas eu já ouvi da graça. Amado, é segurança para você, porque nós estamos pregando a graça e a gente é quase um ponto no meio do oceano. O resto é tudo lei que você vê por aí. Então é lei, sacrifício, é ablução, é não sei o que, vem, paga o preço, vai na água, não sei o que, sobe, desce. Agora, mas se nós não insistirmos nas questões espirituais, nós não estaríamos cuidando da doutrina. Como Paulo fala, cuida da doutrina, nós estamos fazendo isso hoje. Então, essa salvação que se refere aqui à doutrina, só para você entender, não é a salvação eterna. Quando você cuida de ti, quando você cuida da doutrina, você está salvando você de ventos de doutrina. Agora você vai entender. Porque a salvação, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. Você recebe o dom da fé, crê em Jesus, pela graça foi salvo mediante a fé. Pronto, foi salvo. Então, essa salvação que a palavra de Deus está dizendo aqui, que Paulo diz aqui, é salvar você de ventos de doutrinas. Quando você conhece a graça, você tem um conhecimento suficiente para identificar palavras estranhas, ou melhor, doutrinas estranhas. Olha, você tem um filtro, amado. Eu já ensinei aqui que nem quando você conhece de regra gramatical, quanto mais você cresce em conhecimento da língua portuguesa, mais filtrado você fica. Alguém fala um nós vai, nós fica, você já fala epa. Alguém conjuga um verbo errado, você já fala epa. Fala assim um plural, nós vai, nós vamos, você já fala epa, passou ali. Por quê? Porque você tem entendimento. Não é nem que você quer, você já tem um filtro. A graça é a mesma coisa. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, amado, não passa qualquer coisa não. Você fala, pera aí, não é bem assim não. Hoje não, né? Segura aí, não é bem assim. Então o que é isso? Você salva os seus ouvidos, a sua vida de ventos de doutrina, de doutrinas estranhas. É isso que Paulo chama aqui, né, de salvar-se. Então, é só você cuidar da graça, que ela mesma te serve de guia para entender tudo. Bispo, como é que amado, cuida de conhecer a graça de Deus. Eu vou dizer assim para você, com todo o meu amor, o que eu desejaria para os meus filhos. Cresça nessa graça, nesse conhecimento, esteja conectado com esse ministério. Não perca os cultos, sabe? Leia a palavra de Deus. Esteja amado, olha, cuida disso, porque o resto Deus garante. Você põe o reino em primeiro lugar, o resto é acrescentado. Você cuida de conhecer a graça de Deus, amado, o resto tudo vai para o lugar, tudo é guiado. Terceiro ponto, a doutrina sã, ela requer que se fale somente o que convém. Ele vai dizer lá em Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, eu não vou chegar aqui e começar a falar alguma coisa meio estranha aos seus ouvidos. Olha só, gente, eu vou pôr uma piscina aqui, a gente vai mergulhar aqui. Não. Isso não convém. Galera, a gente vai começar uma subida lá no monte para a gente fazer uns pedidos. Não, isso não convém. A gente vai passar fome, vai ficar sem se alimentar. Isso não convém. Então nós não vamos ficar aqui, sabe, nessas lenga-lengas.
Existe um povo que fala, agora vai ser 13 sexta-feira forte, a sexta-feira do poder. Amado, eu não vou ficar aqui falando dos tipos de jejum, porque hoje o cara, aí virou dogma já o negócio. Aí eu estou fazendo jejum de líquido. Eu falo, mas de onde que... E o povo fala isso numa naturalidade. Eu estou fazendo jejum de chocolate. Eu estou fazendo jejum de... O outro que estava falando que eu vi esses dias, fazendo jejum de 24 horas, queria fazer jejum de sei lá o que era. Eu falei, não é possível que o cara tá falando um negócio desse. Eu vou fazer jejum daquilo. Eu vou fazer jejum de sexo, bispo. Fala, que maluquice é essa, cara? Aí depois a esposa arruma outra coisa e vai falar, vai ficar chupando o dedo, foi fazer jejum do que não devia. Então já inventou um monte de coisa, já virou um monte de dogma. Então o diabo, sabe, ele vai usar essas coisas. Isso tudo aqui é palavra estranha. Ele fala, tu porém fala do que convém a sã doutrina. Aqui nós só falamos do que convém. Você não vai entrar num culto nosso e ficar ouvindo coisas que não convém. O que não convém? Não convém eu ficar falando da minha vida pra você. Eu ontem fui não sei aonde, eu não sei o quê, e a minha vida. Porque, mano, isso aí não... O que transforma não é o meu exemplo. O que transforma não é... O que transforma é a palavra de Deus. O que transforma é o evangelho. O que transforma, a palavra tem que ser pregada. É isso que vai gerar a edificação nas vidas, que vai transformar, que vai salvar. Não é a história do pastor. Não é a performance. É a palavra. Então aqui nós não falamos nada do que não convém. Quarto ponto. A doutrina sã deve ser obedecida de coração. Não tem que ser algo, sabe, imposto, algo da carne. Ela tem que ser, sabe, cuidada. Ela tem que ser obedecida de todo o coração. Você sabe quando a gente fala de uma lei, de uma graça, daqui a pouco eu vou pregar sobre isso, estou só te preparando. A lei, Moisés, os 613 mandamentos, aquilo era aceito por imposição. Quando você está falando de lei, a pessoa aceita aquilo por medo do capeta, você sabe que essa que é a verdade. Não, melhor eu entrar nesse negócio aqui, porque vai que o capiroto me pega. Então a pessoa aceita por imposição. Na graça não existe medo, amado, porque o verdadeiro amor já lançou fora todo medo. Nós não temos mais medo na nossa vida, nas nossas vidas. Eu tenho um verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, então que medo que existe em mim? Isso é a graça de Deus. Romanos 6,17, mas graças a Deus, desculpa, porque outrora escravos do pecado, contudo, olha só agora, viés a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Aqui eu não vou pôr uma arma na tua cabeça e falar, aceita, amado, é de coração. É o que eu falo, Paulo fala, não é por palavra persuasiva, é o poder do Espírito, é isso. Não adianta eu ficar aqui tentando, sabe, fazer uma dinâmica, um negócio, eu estou pregando a palavra. Então é isso, olha, viés a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Que você possa obedecer isso de coração, não por medo, não por barganha, não por qualquer outro motivo, mas de coração aberto. São as doutrinas da graça de Deus, amado. É isso aqui que Paulo estava pregando em Roma. Ele está falando que tudo, o que ele está falando é tudo que nós temos pregado. Sabe, são 28, 29 anos que nós estamos pregando isso, aqui em São Paulo. Então aqui ele está explicando que a graça de Deus, ela é obedecida de coração aberto. Na lei não, como diz, na lei era imposição. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, a maldição da lei. Não, aqui não, é de coração aberto. E a gente vai para o quinto ponto que diz, a doutrina sã nos faz permanecer firmes. Firmes. Toda vez que eu falo de firmeza, eu gosto de fazer alguns parênteses. Eu já falei isso em várias pregações, mas sabe que não tem como eu não explicar para você. Bicho, cadê aquele irmãozinho tal que estava na igreja, que não está mais? Amado, o parênteses que eu estou fazendo é para isso. Nós somos firmes com essas questões. Então, às vezes a pessoa vem e faz bicho, mas não tem como fazer uma... Não, bicho, não tem como a gente fazer. Não, mas sabe, ia ser legal, ia dar um resultado bom. Não, a gente não está buscando um resultado bom, não. A gente está buscando agradar a Deus. Então, muitas vezes, a pessoa não entende essa nossa firmeza na palavra. Eu digo isso aqui, mas com a mão na Bíblia. Nós não estamos à venda. Não é alguém colocar alguma coisa na nossa frente, oferecer alguma coisa. Isso não muda nada, amado. O que me importa é ter paz com Deus. O que me importa é agradar a Deus, não aos homens. Então, muitas pessoas, às vezes, vão embora porque elas não suportam o nosso posicionamento firme na sã doutrina. Isso chega, às vezes, a irritar algumas pessoas. Falam, não é possível. Nós não nos vendemos, nós não abrimos concessões. Isso aqui faz parte do nosso DNA como igreja. Nós só somos o que somos por conta desculpa essa expressão, mas você vai entender, essa radicalidade na sã doutrina, na graça de Deus. É isso, não tem outro caminho, não tem outra forma. Então, muitas vezes as pessoas ficam loucas com isso, porque nós somos firmes nessas questões. Nós não abrimos concessões, não tem aqui vista grossa, não tem aqui, sabe, a meia verdade, algo fora da graça. Amado, o que sustenta essa igreja, o que sustenta a nossa vida é a firmeza na palavra.
Então nós jamais abriremos ou abrimos e vamos abrir concessão para qualquer coisa que seja. Então poucos às vezes compreendem isso. Não é possível, mas lá fora a pessoa aceita, lá fora o outro fez. Olha o que aconteceu com a igreja dele, lá fora o outro vai dar conta diante de Deus, amado. Eu sei para que Deus me levantou, eu sei o legado que eu estou aqui honrando, eu sei o para que nós fomos levantados como igreja. Sabe? A pessoa não aceita ser confrontada na palavra, fica de biquinho, faz uma vitimista, eu vou embora. Vai embora então, Estou aqui para agradar a Deus, estou aqui para agradar o seu coraçãozinho humano. Estou aqui para agradar a Deus. Então sabe que muitas vezes os carnais preferem ir embora, cheio de bico, cheio de, não gostei, pego a bola e vou embora, não é do meu jeito. Sabe, nós não. Nós estamos aqui, seguimos, a verdade é verdade, nós pregamos a verdade, nós estamos fincados nessa palavra, estamos firmados nessa palavra e é assim que nós seguimos. Fecha parênteses. 2 Tessalonicenses 2,15 diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai, olha lá. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Olha só, Paulo está falando, guarde aquilo que eu ensinei a vocês. Guarde isso. Paulo manda guardar aquilo que ele estava ensinando. Então é isso que nós fazemos aqui de forma radical. É o que eu disse agora há pouco, muitos não aguentam a pressão. Muitos querem um jeitinho brasileiro. Bispo, vai me dar um jeitinho aqui. Deixa, irmãos. Não deixa aqui não. Aqui não deixa, aqui assim ensinam não. Aqui não tem concessão. Aqui nós sabemos o que estamos fazendo, nós não vivemos de oportunidade, nós vivemos de propósito. Então quem vive de propósito, quem sabe quem é diante de Deus, não aceita qualquer coisa. É outro papo. 2 Timóteo 3,10 vai dizer: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele diz no 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram lá em Antioquia, Incônito e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Olha o que ele vai dizer agora para finalizar: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha o que Paulo está falando. De tudo que ele viveu, ele fala: Deus me livrou de todas. Então, eu não vou ficar aqui olhando para os levantes, para as tribulações. E nós estamos vivendo muitos levantes. Assim é a nossa vida. O inimigo se levanta. São provas que Deus permite nas nossas vidas. Eu não vou ficar aqui, Deus, o que é aquilo? Amado, assim como Paulo, eu creio, entretanto, de todas Deus já nos livrou. Você receba hoje na sua vida isso, porque você está recebendo uma boa palavra. A palavra que Paulo estava pregando está chegando até você. Assim como Paulo sendo perseguido, ele fala aqui de tudo que ele viveu, variadas perseguições, ele estava suportando. Ele diz: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu quero dizer para você, indo para o final, que quando você fica firme na graça de Deus, você é livrado pelo Senhor de qualquer perseguição ou sofrimento. Não importa quem tenha se levantado. Nós começamos lendo o Salmo 27, quando Davi fala: ainda que se acampe um exército contra mim, ainda que os inimigos estejam acampados ao meu redor, ainda que estoure uma guerra, ele diz: não temerei. É isso que Paulo está dizendo aqui: o Senhor me livrou de todas elas. Eu quero terminar dizendo para você, em nome de Jesus, amado, que a sã doutrina é a doutrina de Cristo. Isso é o que? É a genuína graça. É isso que nos libertou, é isso que nos faz sermos vencedores em Cristo Jesus. A palavra da graça de Deus, ela é uma água que descendenta toda a nossa sede. Ela é a água que nos coloca em paz em qualquer momento de crise. Ela é aquilo que nos dá herança. E nós permanecemos firmes na verdade. Por quê? Porque a graça de Deus é âncora da nossa alma, é segurança na nossa existência. E você sabe que nós somos um ministério de reforma. Estamos atuando na última reforma protestante. Você faz parte disso. Nós estamos aqui formando agente de transformação. Você é um agente de transformação. Você está sendo transformado para transformar outras vidas. Então não se cale, pregue. Eu já disse aqui 3 vezes, é a 4ª. Paulo falou: ai de mim se não pregar o evangelho. Depois ele fala: como vão conhecer se não tiver quem pregue? Nós estamos aqui pregando. A palavra vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa pregar, nós precisamos pregar. E sabe que como reformadores, nós temos bases muito calvinistas. Eu queria trazer uma situação de João Calvino. Ele diz assim, para nós terminarmos: a sã doutrina é um espelho que reflete a glória de Deus. Uma doutrina pura que nos ensina a adorar a Deus corretamente e nos capacita a reconhecer a sua graça. Isso é a boa doutrina. Hoje você foi exposto, como disse Paulo. Expõe aos irmãos, você foi exposto à sã doutrina. Eu tenho certeza que a palavra de hoje gerou segurança no seu coração. Eu tenho certeza que a palavra de hoje, respondeu questões suas com Deus. Eu tenho certeza que essa palavra não voltou vazia. Ela cumpriu desígnios e propósitos na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que creem. Que assim seja na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Diga aí na sua casa: amém, amém e amém. Nós estamos encerrando o nosso culto
eu quero terminar orando com você. Eu quero terminar, sabe, com esse sentimento de gratidão, de paz. Se você puder na sua casa ficar de pé. Bispo, por que eu tenho que ficar de pé? Eu estou em casa. Sinal de reverência. Vamos lá, se quiser se prostrar diante de Jesus. Vamos falar com Ele. Pai, te damos honras e glórias. Estamos terminando, Jesus, mais um culto. Pai, não tem como nós não sentirmos o entusiasmo que vem do Espírito toda vez que nós lemos a Tua palavra. Toda vez que a palavra é pregada, ela produz em nós, Jesus, um bom testemunho. Ela produz em nós, Jesus, algo que Paulo dizia que era herança, um bom fundamento. Produz, Senhor, estabilidade. E é isso que nós estamos sentindo agora, Pai. Chegamos ao final desse culto totalmente bem alimentados, porque quando nós ouvimos a palavra, o nosso espírito é alimentado, o nosso espírito é nutrido, Jesus. Que nós possamos estar firmes nessa palavra, Jesus. Diz que nesse caminho nenhum louco erra. Nós não queremos, Pai, apostasia. Nós não queremos, Senhor, ouvir, sabe, ventos de doutrina. Nos livra, nos blinda de tudo isso, Pai. Blinda os ouvidos, blinda os corações, Jesus, para que ninguém, Senhor, se confunda com palavras estranhas à sã doutrina. Nós estamos aqui, Jesus, baseado as nossas vidas, fundamentando as nossas vidas na rocha que é Jesus Cristo. Por isso, Pai, nos leva, Jesus, para dias mais seguros. Porque como nós vimos aqui, Calvino falou que a sã doutrina é um espelho que reflete a glória, a sua glória. Jesus, isso nos ensina a te adorar corretamente. Isso nos capacita a reconhecer a tua graça. A sã doutrina já nos capacitou, já fomos habilitados para toda boa obra. E nós reconhecemos através disso a tua graça em nós, Jesus. A graça é melhor do que a vida. A graça nos basta, Jesus. Ou seja, nós não precisamos de nada. Não precisamos de absolutamente nada. A tua graça nos basta. Por isso, Jesus, nós temos a graça, nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos a tua verdade, nós temos o teu amor, nós temos, Pai, as tuas doces consolações, as tuas manifestações, e nós declaramos que assim será nessa semana, Pai. Nós vamos em busca daquilo que o Senhor tem para nós, daremos passos de fé, Jesus, daremos passo em direção à tua voz profética, daremos passo, Jesus, como oramos logo mais antes, para um mês, Jesus, de grandes avanços, de grandes conquistas. Nos leva, Jesus, dessa segurança, Pai, naquilo que nenhuma outra palavra produz em nós. Só a tua graça, só a sã doutrina produz segurança para a nossa alma. Estamos ancorados em ti, Jesus, e desse caminho nenhum louco erra. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por essa graça revelada. Obrigado pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Obrigado, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus. Obrigado, Pai, por mais uma transmissão, por mais um culto. Obrigado por essa igreja, Pai, incansável, imparável, que está conectada, Jesus, todos os dias aqui com este altar. Obrigado, Jesus, porque essa obra não é humana, essa obra é divina. Essa obra, Pai, nasceu no teu coração e nós estamos vivendo, estamos escrevendo a história do cristianismo, estamos vivendo, Pai, um novo tempo, e nós falamos, como disse o profeta Isaías: eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, a fazer essa grande obra, a pregar a toda criatura, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na sua vida. Se você recebe, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Nós estamos finalizando mais uma transmissão, e você que quer saber como está sendo o nosso culto lá no cinema, essa é a hora. Logo mais nós vamos postar um vídeo lá no nosso Instagram, @CristoViveSP ou @Fê_Branch. Estamos fazendo uma collab lá. Nós vamos mostrar nos stories e também nos reels. Nós vamos mostrar como é que está sendo tudo isso. Então, logo mais, vai lá para o nosso Instagram. Não deixe de curtir, de dar o like, não deixe de acompanhar. Você faz parte de tudo isso. Eu creio que em breve nós vamos estar no nosso estado de normalidade, culto ao vivo, todo mundo junto. Mas enquanto isso não acontece, você pode matar a saudade da igreja, vendo ali os vídeos, vendo as fotos, que você possa curtir as nossas páginas, que você possa seguir as nossas redes sociais. E aqui fica o meu convite para amanhã, nós juntos orarmos a Jesus. Amanhã eu vou estar aqui para o nosso culto de oração e confissão. Eu espero você. Culto de oração e confissão está sendo algo sobrenatural. Amanhã nós vamos juntos rasgar o céu. Então já se prepara, começar a semana, segunda-feira às 20 horas, é o nosso próximo encontro. Eu espero você, chama todo mundo. Que você tenha um domingo de paz, de família, de descanso. Não se esqueça nunca, o amor resgata, a graça transforma. Vai lá para o Instagram ver como é que está sendo tudo isso. Graça e paz, bom domingo a todos, tchau.